Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, como vai você? Estamos aqui novamente, eu e a Nina, trazendo para você uma palavra do coração de Deus, para você que é um trabalhador da seara do Senhor, uma trabalhadora, alguém que está ocupado, produzindo, alguém que não é um consumidor, mas é alguém, olha aí, ó, ela não quer ficar, né? Então tá bom. Ela não está acostumada com a câmera ainda, né? Isso é normal. Então você que é um trabalhador da seara, que não é apenas um consumidor, mas você é alguém que produz, né? E hoje, se Deus quiser, eu vou gastar apenas 15 minutos aqui com você, trazendo uma palavra que a minha galera aqui está duvidando de mim, né? Porque é difícil, né? Ter uma palavra curta, mas eu já sou meio curto mesmo, né? Então tem que me adequar aqui ao meu tamanho e trazer uma palavra objetiva. Realmente queremos, né, uma palavra objetiva para o dia de hoje, para essa live, e certamente ela vai marcar um pouco mais a sua vida, né? Porque as nossas palavras às vezes, quando muito longas, né, a gente guarda 10% só daquilo que a gente ouve, né? De tudo que nós ouvimos, nós guardamos 10%. Agora, se nós ouvimos uma palavra curta e objetiva, é bem provável que nós guardemos 90%. Então, o que eu gostaria é que você não guardasse toda a palavra que nós vamos comentar hoje. Mas eu estava meditando ali no texto, né? E eu quero apenas ler uma palavra, que eu não vou pregar sobre esta palavra aqui, né? Não vou trazer uma palavra alusiva, a menos que o Espírito Santo de Deus me conduza. Mas eu quero ler uma palavra que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 5, né? Eu estou aqui com a Bíblia das Descobertas, aqui a Bíblia da minha filha, né? Muito bonita essa Bíblia aqui, uma Bíblia para adolescente, né? E ela tem uma linguagem muito boa de compreender. Mas a palavra que eu quero ler é apenas uma leitura que eu quero fazer da palavra de Deus, né? E esse texto da palavra de Deus, ela se refere exatamente aos tempos, né, que nós estamos vivendo nos nossos dias, a nível de mundo, a nível de nação, a nível de Brasil, não é? A nível de estado ou município, é o que nós estamos vivendo, né? O que eu vou ler aqui é uma palavra que é o retrato do que nós estamos vivendo na sociedade. Não é? A respeito de pessoas, de estirpe de pessoas, não é? De caráter de pessoas. Então está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, e tem como título assim, os últimos dias, né? E a palavra diz: lembra disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações
negarão o verdadeiro poder dela. E aqui há um conselho para essa estirpe de pessoas. A recomendação é: fique longe dessa gente. Ok? Fique longe dessa gente. Eu creio que todo pai, ou que toda mãe, que quer o bem de seus filhos, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, faria isso com seus filhos. E eu creio que também um bom conselheiro, ele daria um conselho desses para alguém que ele estivesse conduzindo, tirando a pessoa de uma situação ruim e conduzindo ela para uma situação boa, né? Então esse é o exemplo, né, que a palavra de Deus nos dá com relação às pessoas que têm um comportamento devasso, podemos dizer assim, um comportamento cruel, um comportamento sem amor, sem misericórdia. E a gente vê isso aí, né, no nosso país. Nós vimos isso na nossa nação, pessoas amantes de si mesmo, né, pessoas que vivem apenas por seus interesses próprios, né? E seguindo essa leitura, seguindo a leitura do capítulo 3 de 2 Timóteo, mais adiante nos fala que essas pessoas, eles enganarão a muitos e serão enganados. Que essa estirpe de pessoa, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Infelizmente, nós vivemos isso na nossa sociedade. Ok, queridos? Então, você que é inscrito no nosso canal, aí dê um likezinho aí, né? Dê um certinho aí, compartilhe no final deste vídeo. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se aí, dê um cliquezinho aí no inscrever-se. Clique aí no sininho também, para você receber as novas mensagens que gravamos aqui. E você também pode compartilhar com seus amigos, ajudando na divulgação da palavra de Deus. E você pode fazer o seu comentário ali embaixo, ok? Comente, compartilhe, participe. Não deixe aí o seu like se você gostou ou não. E certamente isso vai nos ajudar bastante. Se você gostou, foi bênção para você, então estamos alcançando o nosso objetivo. Agora, se não foi bênção para você, não foi bom você ouvir, isso vai aumentar o nosso compromisso com a qualidade do que estamos passando aqui. Certamente qualquer comentário seu vai nos ajudar, tá bom, queridos? Você tem toda a liberdade de expressar. Então, não é retornando aqui, não é a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: a qualidade antecede a quantidade. Não é a qualidade antecede a quantidade. Para nós cristãos, vivemos uma época e ainda se vive isso, não é? E se ouve que Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. E muitas vezes, por causa dessa mentira, que isto é uma mentira do diabo, né? A Bíblia nunca nos fala assim, né? Que Deus quer apenas qualidade e não quantidade. Deus gosta muito de quantidade, Deus gosta de números. Seu próprio livro sagrado, existe um livro cujo nome é Números, né? Números. Então Deus gosta de números, Deus gosta de quantidade. Por isso, quando Deus criou o homem, o Senhor disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, né? Cresçam, multipliquem e encham a terra. O Senhor deu ordem aos peixes que se multiplicassem aos milhares. O Senhor deu ordem
a criação de que eles também se multiplicassem e enchesse a terra. E o Senhor ordenou ao homem que crescesse e se multiplicasse e enchesse a terra. Para o homem, o compromisso era de encher a terra da glória de Deus, porque o homem carregaria a glória de Deus. Então a multiplicação ela é de Deus, quantidade é de Deus, tudo isso vem do Senhor. Deus quer quantidade, né? Deus quer quantidade sim, porém, é importante que essa quantidade tenha qualidade, não é? Porque ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito, ninguém vai ser salvo de qualquer jeito, vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma errônea, vivendo de forma pecaminosa, né? Vivendo de forma pecaminosa, ninguém vai entrar no céu assim. Ninguém vai ser salvo desta maneira. Então a quantidade, ela antecede a qualidade, né? Então é preciso que tenhamos qualidade no que faço, no que fizemos, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso trabalho, na formação de liderança, no discipulado, ao ensinar a palavra de Deus, ao formar uma pessoa na palavra de Deus, ensinando o evangelho a ela, é preciso ter muito boa qualidade. Eu sempre menciono que para um discipulador, ele tem que ter um excelente conhecimento da palavra. Ele tem que ter um conhecimento da palavra, né? Ele precisa conhecer a palavra, porque um discípulo ou uma pessoa nova convertida, quando passa a ser cuidada, quando passa a ser instruída na palavra de Deus, ela faz muitas perguntas, ela tem bastante dúvidas, o que é normal, não é? O que é normal. Você começa a conversar com uma criança, essa criança ela vai encher você de perguntas. Se você começar a falar algo importante, ou você pegar uma criança pequena e você contar uma história para ela, uma historinha de criança, ela vai fazer várias perguntas a respeito. Se você usar aí o ursinho que fugiu da mamãe, não é? Você usar aí o macaquinho ensinando o evangelho às pessoas, ou nós estamos discipulando alguém, ou nós estamos gerando uma liderança na igreja para que o trabalho seja qualitativo e também quantitativo, né? É importante isso. Então, para isso é preciso ter qualidade. Quando eu vou ensinar alguma coisa a alguém, eu preciso ter o conhecimento daquilo que vou ensinar, porque se eu ensinar bem, ensinar corretamente, eu vou ter um respaldo correto e qualitativo, né? Vou ter um respaldo qualitativo. Agora, se eu não tiver qualidade naquilo que eu estou ensinando, né, não é? Eu posso ter um resultado quantitativo sem ter a qualidade. Eu posso ter números de pessoas que aprenderam de forma esporádica ou aleatória a palavra de Deus, e aquelas pessoas não terem um conhecimento numa sequência de estudos ou chegar a alguma conclusão bíblica, não é? Tem pessoas que não conhecem a vida de José. Para que um discípulo conheça a vida de José, o discipulador precisa conhecer muito bem a vida de José e ensinar o caminho que Deus traçou através da vida de José para fazê-lo governador do Egito e ser um amparador da sua própria família. Não é? Então, se eu quiser falar sobre o apóstolo Paulo, eu preciso conhecer a vida apostólica, a vida missionária, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com as igrejas, as cartas que o apóstolo Paulo escrevia às igrejas, quando ele não poderia ir até lá, não estar lá de forma física, né? Ele enviava cartas, enviava pessoas, não é? Às vezes enviava um dos seus discípulos no seu lugar para cuidar daquela igreja, para saber como é que ela estava sendo
pastoreada, ensinada, como é que os irmãos estavam se conduzindo de acordo com o que estava sendo pregado. Enfim, Paulo tinha, então, para que eu compartilhe a vida de Paulo com o discípulo, eu preciso conhecer a vida de Paulo, né? Eu preciso conhecer a vida de Pedro. Enfim, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o plano de salvação. Eu preciso ter, por isso o cristão, por isso a pessoa que busca a Deus, ela precisa buscar a Deus com o propósito de ensinar aquelas pessoas que estão abaixo de sua autoridade, né? Então a qualidade, ela precede a quantidade. Ok, queridos? Eu quero então dizer para você neste momento oportuno que você precisa olhar para o futuro, não é? Por exemplo, você imagina o seu futuro, não é? O amanhã pertence a Deus, sim, é claro, mas não estamos tratando disso, estamos tratando de trabalho. Eu terei amanhã aquilo que eu produzir hoje, e o que eu produzir hoje terá uma boa qualidade amanhã, se hoje eu me dedicar a fazer algo bom e de boa qualidade, né? Então a quantidade, ela antecede, ela vem primeiro. Se eu quiser ter uma boa liderança na igreja, se eu quiser ter bons líderes ou bons discípulos, se você tem sonho, eu creio que todo discipulador, ele tem que ter sonhos com os seus discípulos. Ele precisa ter sonho com os seus discípulos. Aonde você quer levar o seu discípulo? A que nível você quer que o seu discípulo chegue? Você quer que ele seja menor que você? Você quer que ele seja igual a você? Ou você quer que ele seja melhor do que você? O bom líder, certamente, ele desejará que o seu discípulo seja melhor do que ele. Porque se ele fizer com que o seu discípulo seja melhor do que ele foi um excelente discipulador. Então, se ele foi um excelente discipulador, ele teve uma qualidade de discipulado. Ele teve uma qualidade excelente de discipulado. E eu quero ler um texto aqui da palavra em 2 Timóteo 2, 1 e 2, que diz assim, aqui é o exemplo do que estamos comentando. A qualidade, ela antecede, ela precede a quantidade. Então o apóstolo Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, a quem ele cuidava muito bem. Então ele diz assim, e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Eu vou reler esse texto. Ele é muito rico. Essa palavra é muito rica. Essa palavra nos mostra aqui 3 tempos da vida ministerial. É o agora, é o antes, o agora e o depois, e o futuro. É o presente, ou seja, é o passado, o presente e o futuro. Então nós vemos aqui o passado. Qual seria o passado aqui? A vida do apóstolo Paulo. Qual seria o presente? A vida do apóstolo Paulo inserida na vida de Timóteo. E qual seria o futuro? O ministério de Paulo refletido em Timóteo e Timóteo passando para uma próxima geração. Veja bem, então o apóstolo Paulo está dizendo, tome os ensinamentos ou o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, que sejam responsáveis, para que estes também ensine aos outros. Então aqui você tem uma base
da questão qualidade. A qualidade precede, ela vem primeiro, né, do que a quantidade. O apóstolo Paulo, ele estava aqui se referindo ao que ele aprendeu. Paulo aprendeu muito aos pés de Gamaliel. Paulo, depois que se converteu a Cristo, ele se tornou uma pessoa que, segundo as Escrituras, ele teve cerca de 4 anos no deserto da Arábia para entender o novo tempo que ele estava vivendo, para entender o Evangelho, entender o Antigo Testamento, entender os profetas que naquela época deixaram a palavra. Paulo procurou entender isso, a partir daí ele começou a viver uma vida com Jesus, porque até então ele não compreendia, ele perseguia a igreja. Então Paulo ele teve 4 anos no deserto da Arábia ali, aprendendo da palavra de Deus, para depois começar o seu ministério e gerar outros Paulos, espremendo o conhecimento que ele tinha sobre a vida dos seus discípulos. Então aqui Timóteo recebe qualidade de alguém que veio antes dele, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo diz: tu, pois, meu filho, tu que ouvistes de mim esses ensinamentos diante de muitas testemunhas, tu que recebestes, essa Bíblia tem uma linguagem maravilhosa, então toma os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Quer dizer, tudo que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo era algo de qualidade. Então o apóstolo Paulo recomendava Timóteo como um jovem bem formado na palavra de Deus. Formado por ele, cuidado por ele, zelado por ele, o apóstolo Paulo. Tanto que o apóstolo Paulo chama de meu filho. Tu, pois, meu filho, e você, meu filho, né? Suporta, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Né? Então veja bem, tome os ensinamentos que recebeste de mim diante de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança. Você lembra quando Jesus diz que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos, né? Você tá lembrado dessa passagem? Pois então, era isso que Paulo também se preocupava, em que ele, ao depositar o conhecimento e gerar um ministério na vida de Timóteo, ele estava também recomendando Timóteo que não lançasse pérolas aos porcos, isto é, tudo que ele ouviu e aprendeu de Paulo deveria ser entregue a pessoas responsáveis, a pessoas de boa índole, de bom caráter, pessoas que realmente abraçassem a causa do Evangelho, né? Para que essas pessoas, ao receberem de Timóteo, elas também se tornassem capazes de ensinar as outras. Você está percebendo aí que a qualidade precede a quantidade? Então você vê que Paulo aqui, ele está se referindo à geração dele, Paulo, Timóteo, aos que ouviriam de Timóteo, e aqueles que ouviriam de Timóteo passariam para outra geração. Então, 4 gerações. Paulo está falando de Timóteo, mas Paulo já tem visão de 2 gerações adiante. Então, amados, quero dizer para você que é um líder, que é um pastor, que é um líder de célula, você é um líder de setor, você é um pastor de célula, pastor de jovens, enfim, uma pastora e que está realizando a obra de Deus. Eu creio que todo pastor ele quer ter uma grande obra, não é verdade? Mas é preciso que nós, ao pensar numa grande obra, nós não venhamos imaginar que uma grande obra se faz da noite para o dia
e que uma grande obra é uma explosão, não é? Como aquela que deu lá em Beirute, né? Não, não é assim, não. Não é. Uma grande obra não é uma explosão. Uma grande obra não é construída com gritos. Uma grande obra não é construída com sensacionalismo. Uma grande obra não é realizada mexendo com as emoções das pessoas. Não. Uma grande obra não se realiza gerando consumidores da palavra de Deus. Uma grande obra se constrói gerando servos, gerando líderes. Por isso, eu sempre digo, o ministério, a desenvoltura do ministério não está no altar da igreja. Não, não está no altar. O ministério, ele é realizado aqui embaixo. É aqui, é no convívio, nos projetos da igreja, né, na formação de liderança, na formação de equipe, trabalhando com a equipe, trabalhando no relacionamento. Isto é precursor, né? Isto, né, veja bem, isso nos leva a algum lugar. Isso é algo que tem peso. Quando alguém se envolve desta maneira para ter uma grande obra. Agora, uma grande obra não é o fato de criarmos um trabalho evangelístico, não, nós enchemos a igreja aí por 3, 4 dias e a partir daí a igreja não é volta ao normal e aquelas pessoas que estiveram ali foram motivadas a serem consumidoras das promessas de Deus. Esse é o grande mal de muitos ministérios, chamar as pessoas para consumirem as promessas de Deus, porque Deus é fiel à palavra. Deus quer e Deus sempre abençoa as pessoas, mas o que Deus quer é que sejam gerados qualidades. Estas qualidades de formação de liderança, líderes bem formados, não é? Líderes bem formados, líderes bem estruturados, líderes capazes, idôneos, para que eles desenvolvam uma obra e assim, da geração deles, projetem um outro legado. E então eu deixo essa palavra com você, nesta oportunidade ímpar, né? E quero dizer para você, gere qualidades, para você ter quantidade com qualidade. Então, as qualidades sempre serão a visão de Deus, o propósito de Deus sempre será a quantidade, mas porém com qualidade. Ok, queridos? Que Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe teu ministério, não é? Que o Senhor te recompense e quero recomendar a você, não lance pérolas aos porcos. Escolha pessoas que vão receber tudo que você ensinar. E entenda uma coisa, você é a primeira pessoa a ser excelente. Você vai passar aquilo que você é. Você vai passar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Você só poderá levar as pessoas a níveis que você já chegou. Então, é importante que você compreenda isso. Se você não tiver qualidade no seu ministério, se você não desenvolver o seu ministério, logo você não gerará pessoas de qualidade. Logo o seu ministério vai chegar ao nível em que você vai sentir o peso da idade e você não formou uma nova geração e não haverá ninguém para te substituir, para ninguém que vá continuar a fazer aquilo que você está fazendo, ok? Então a quantidade precede a qualidade. Gere em você mesmo um bom líder, seja bom naquilo, seja um homem ou uma mulher de oração, busque o Senhor, se prepare e treine pessoas, treine líderes, porque aí treinando bons líderes, eles vão fazer a mesma coisa e o seu ministério vai ter uma quantidade, mas com qualidade. Tenha um trabalho excelente, que o Senhor te abençoe, ok? Então termino aqui esta curta palavra. Não consegui nos 15 minutos, mas eu acho que em 30 minutos, eu acho, né? Por aí, mais ou menos por aí, ok? Então dê o seu like aí, o seu certinho, né? Compartilhe esta mensagem com seus amigos
Inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda, e você pode deixar o seu comentário lá embaixo. Clica aí no inscreva, é só clicar, não custa nada. E também aí no sininho para você receber as notificações. Se você se inscrever no canal, toda a live, toda a gravação que nós fizemos aqui, ela vai chegar até você, se você for inscrito, ok? Então que Deus te abençoe. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu ministério e te encorajo a ser melhor do que você já foi. Fique com Deus e que o Senhor te prospere e até uma outra oportunidade.